Boa tarde para todos vocês. Espero que vocês gostem. Eu não sou de falar muito, prefiro trabalhar lá dentro do que fazer palestra aqui fora. Mas eu espero que sirva de alguma coisa para todos vocês, porque para mim eu carregava cada um de vocês no colo, juro, se eu pudesse ajudar cada um de vocês. Os propósitos de Deus em nossa vida, eu tenho que explicar algumas coisas para daí a gente entender esses propósitos. A maioria dos itens que eu peguei é do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos é um dos principais de Allan Kardec, que eu acho, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Eu prefiro mais o Livro dos Espíritos. São 1018 perguntas e respostas a respeito das nossas vidas e de tudo que nós temos dúvidas. É interessante para todo mundo ler. Mas eu não vou ser maçante, tá? Porque eu sei que muitas pessoas acham difícil e maçante, mas vocês vão estar bastante risada. Eu vou dar bastante exemplos divertidos. O primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, eu vou falar sobre Deus, sobre o nosso planeta e sobre esses serizinhos amados que estão aqui. E vou correlacionar os três para a gente entender quais são os propósitos de Deus na nossa vida. O primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, da pergunta 1 a 14, que é o capítulo inteiro, fala quem é Deus e o que é Deus. Allan Kardec perguntando aos espíritos na pergunta 1, o que é Deus? Daí eles respondem, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E assim ele vai. Como devemos entender infinito? Infinito é algo que não tem começo e não tem fim. Então podemos dizer que Deus é infinito? Não. Deus não, isso é uma resposta que não define tudo, ela é parcial, porque nós ainda não temos o entendimento para definir quem seja ou o que seja Deus. E vai assim até a 14, que daí diz assim, se nós não podemos entender, muitas pessoas nem acreditam que exista Deus. Então como saber a respeito de Deus? Então, Deus a gente vê no universo, nos milagres da vida, porque tudo que acontece nesse universo infinito, os pássaros, as flores, tem que ter vindo de alguma, ou tem alguém controlando isso aí. O universo, muitos planetas, nebulosas, nessa poeira cósmica que se forma, girando num equilíbrio total, as marés, as estações, tudo isso num equilíbrio só. No interior de um ser humano, uma mulher, duas células se encontram e formam um ser muito complicado, com 60 trilhões de células. Gente, vocês sabem o que é 60 trilhões de células e nós temos 70 bilhões de neurônios. Esses neurônios que dão a capacidade para a gente, de quando a gente for nos movimentos mínimos, quando a gente vai atravessar uma rua, a gente olha um carro, uma moto vindo, os neurônios calculam para a gente a distância do carro, se vai dar tempo, a distância do outro lado da rua, se nós temos que acelerar os nossos passos, ou se nós temos que dar passos maiores ou menores, para ver se nós atravessamos ou esperamos. Isso aí, gente, é em fração de segundos que esse ser consegue fazer. E daí, isso aí é obra de Deus? É um prolongamento de Deus? Não, é sua criação, porque nós não somos prolongamentos de Deus, nós somos filhos de Deus.
E Ele criou a gente individual, não é um prolongamento. E nos deu liberdade, gente, para fazer o que nós queremos, por amor a todos nós. No nosso corpo, nós temos assim 170 mil quilômetros de veias, de artéria, percorrendo o sangue por dentro dela para alimentar todas as nossas células. E o corpo que nós tínhamos alguns anos atrás não é mais o mesmo, não sobrou nenhuma célula, tudo é renovado. E as células, quando se multiplicam, elas sabem, eu vou ser célula da unha, eu vou ser a célula da pele, elas sabem. E se por algum dano que não é de Deus, é nosso, a gente comete alguma infração, essas células se perdem e começam a se dividir sem função. E daí nós temos as doenças, os cânceres da vida, não por culpa de Deus, mas por nossa culpa. Então a gente vendo a obra, a gente reconhece o autor. Então Deus é maravilhoso. E olha que maravilhoso ainda ter um pai desse. Então nós temos que desenvolver o sagrado dentro de nós. Essa religiosidade, não é religião, é religiosidade dentro de nós e agradecer por estarmos aqui, por sermos filhos de Deus. Então nós temos a assinatura dele no nosso corpo e no nosso espírito. E como nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA dele nas nossas células. Então quem nós somos? Nós somos deuses. Nós somos deuses. Mas nós somos deuses com D minúsculo, coitadinhos, né? Por isso que nós temos que Deus quer que a gente evolua. Então o propósito dele é que a gente evolua. Porque nós podemos ser, Jesus já dizia, fazer o que ele faz, que ele fazia e muito mais das suas obras. Porque nós somos Deus, com D minúsculo. E somos filhos de Deus. E isso é maravilhoso. Então, Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é bom, Deus é justo. E nós temos que entender tudo isso. Então, ele continua. Daí, na pergunta 132, ele pergunta, o Allan Kardec pergunta aos espíritos, e qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E ele responde, a evolução, a sabedoria, para chegar à perfeição, que esse é um dos propósitos de Deus. Mas não é só esse o propósito, tem a finalidade por as condições da gente enfrentar e fazer a nossa parte na criação. Então nós temos que deixar a nossa parte também, nós somos deuses, nós temos que fazer alguma coisa. Mas, e daí ele pergunta na 133, mas todos os espíritos, desde o princípio, se eles caminham, não bem, eles precisam reencarnar? E a resposta dele, sim, porque todos os espíritos nascem ignorantes. E ele não podia ser injusto de premiar alguns e outros não. Porque mesmo eu sendo bom, eu só vou aprender com as minhas provas e penas. Não existe outro meio de a gente evoluir. Então, nós vamos ter que passar por tudo isso. E qual a vantagem, então, de eu ser bom, se eu vou ter que reencarnar e sofrer as penas e as provas toda vez que eu renasço? Ah, tá. Encurta o caminho. Encurta o sofrimento. Se eu for bom, eu vou evitar vários sofrimentos. Se eu tentar resolver, fazer as coisas do bem, fazer o que eu posso, me doar, eu vou encurtar esse caminho. Porque eu tenho uma meta. E para chegar àquela meta, eu posso ir reto, eu posso pegar atalho, ou eu posso incumpridar muito esse caminho. Então, o mal que eu faço, o que eu não faço direito,
eu vou aumentando esse caminho e vou aumentando o meu sofrimento. Então quer dizer que eu vou ter que reencarnar, sofrer, reencarnar, sofrer, reencarnar, sofrer. Então a gente fica batendo na parede até que aprenda a lição e endireita o caminho. Isso é culpa de Deus? Não, não é culpa de Deus. E às vezes Deus chora, se é que Ele pode conceder isso, porque Ele está torcendo por todos nós. E aquela história, Deus não mata, mas castiga, que às vezes a pessoa faz um mal para a gente. E daí a gente não vai revidar. Mas a gente diz, Deus não mata, mas castiga. Então quer dizer que eu sou bonzinho. Agora Deus vai fazer a outra pessoa sofrer porque me fez o mal. Isso aí não funciona. Deus, o que Deus fez? Deus fez o universo. Que eu acabei de dizer que tudo funciona em harmonia. Tudo é perfeito. E o que acontece? Deus não perdoa ninguém. Por que Ele não perdoa? Porque Ele não se sente nem ofendido, gente. Porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é imaterial, Ele é a inteligência suprema. Ele só nos ama. Mas como o universo tem leis, se eu agrido a lei do universo, eu vou ser responsável e vou ter as consequências da minha responsabilidade de ter feito o mal. Então, assim, se eu planto o mal, eu vou receber o mal. É física e química. Se eu der um soco na parede, a parede vai revidar na mesma intensidade e vai machucar minha mão. Então, é nessa situação que nós vivemos. E não tem outro jeito de a gente aprender essas lições. E na pergunta 392, que eu peguei as perguntas e as respostas que se encaixavam no que eu quero falar hoje para vocês. Os espíritos encarnados, por que eles perdem a lembrança do seu passado? Porque nem é tudo que nós podemos saber, ter conhecimento. E é um presente de Deus, para não saber as coisas feias, as sacanagens que a gente fez em outra vida, senão a gente não ia conseguir nem viver direito essa. Numa pergunta de Chico Xavier, Emmanuel, ele perguntou assim: Emmanuel, o que é um criminoso? A resposta veio o seguinte: é qualquer um de nós que foi descoberto. Então, nós estamos no melhor estágio da nossa vida que nós poderíamos estar. Porque como ninguém regride, essa é a nossa melhor vida, e que eu não acho grande coisa. Então, imagine o que a gente fez no nosso passado. Quanto a gente matou, quanto a gente roubou, quanto a gente dilapidou as coisas dos outros. Então, nós estamos no melhor estágio da nossa vida. Imagine se soubesse dessas coisas. E como a lei de Deus é eterna, como o próprio Deus, na 621, que é a que eu mais gosto, que eu falo lá dentro, que eu repito todo dia, onde está escrito essa lei imutável? Na nossa consciência. Então, ninguém pode dizer que não tinha dinheiro para comprar o livro, que não sabia, porque está na nossa consciência. E como está na nossa consciência, às vezes a gente não tem o conhecimento exato de como ela está. Então, por isso que vocês até poderiam perguntar, mas então por que existe livro, por que existe o livro dos Espíritos, por que existe Bíblia, por que existe o Evangelho? É para a gente despertar o que está dormindo dentro de nós, para dar uma sacudida e para a gente lembrar o que está guardado dentro da nossa cabeça. E quando a gente daí, se não sabe, pratica o bem. Eu vou lá ajudar alguém. Eu, tenho um bebezinho sem roupa. Eu vou lá, vou dar banho, a roupa para ele. Eu vou ajudar alguém a atravessar a rua. Nossa, a gente volta para casa se sentindo leve como uma pluma. Mas, por exemplo, alguém atravessa no nosso carro no sinaleiro na frente. Você xinga. Você xinga ou fala qualquer coisa. Daí o que você emanou energia negativa para ele, mas você recebeu essa energia de volta.
Tudo que nós fazemos, nós recebemos de volta, há retorno. E daí você sente pesado, como se tivesse chumbo nas costas. Então nós fomos contra a lei de Deus que está escrito na nossa consciência. Então, se a gente escutar a nossa vozinha interior, que está na nossa consciência, nós só vamos fazer as coisas certas. E nós sabemos quando nós fazemos as coisas certas e erradas, mas nós gostamos de fazer coisa errada. Nós gostamos de fazer coisa errada. Daí, a pergunta 642 diz assim: será suficiente não fazer o mal e só viver na vida sem praticar o mal? Não. Não. Você pode viver uma vida sem fazer mal para ninguém. Mas você tem que praticar o bem. Porque você será o responsável pelo mal que aconteceu por você não ter praticado o bem. Olha, gente, que profundo. Eu serei responsabilizado pelo mal que aconteceu por eu não ter praticado o bem. Tá? Exemplo. Como vocês vão dar risada. Exemplo. Na época de Roma, Pôncio Pilatos, ele não tinha nada contra Jesus e até gostou muito de Jesus. Tá? Mas ele lavou as mãos e disse assim: eu não vejo nada de errado nesse homem. E o que ele foi? Ele foi neutro. E ele entregou Jesus, mas dizendo que ele não era culpado. Ele não fez o mal, mas também não fez o bem. Ele se neutralizou. Então, Deus e Jesus não querem que a gente seja morno. A gente tem que ser quente ou frio. Não pode ficar nessa. Tem que tomar atitudes na nossa vida. Tem que tomar atitudes. Isso aconteceu lá em Roma, por exemplo. O que aconteceu esses dias comigo. Tá? Eu estava trabalhando no consultório, tá? E bateram no meu carro que estava estacionado lá fora. Daí veio um senhorzinho e entrou e disse assim: eu bati no seu carro, mas é que eu tenho filhos gêmeos que estavam passando mal e eu tive que sair para comprar remédio para ele e bati no seu carro. Eu vou lhe dar, é um Opala bem velho, eu vou lhe dar meu número do telefone. Eu juro para a doutora que eu volto a pagar. Tá, eu estava trabalhando um monte de coisa para fazer, tá, tudo bem. Eu estava atendendo uma criança e a mãe dessa criança estava lá fora. O cara foi embora, não pagou, passou um mês, nem deu sinal de vida, tá? Passou um mês e meio, a mesma mãe da criança que estava lá no meu consultório voltou e disse que queria falar um instante comigo. Daí eu saí lá falar com ela, ela falou: disse, aconteceu um acidente na outra quadra aqui do teu consultório e você é coautora, você é culpada pelo aquele acidente. Ai, meu Deus, eu não saí daqui o dia inteiro. Ela falou assim: o cara deu pala, bateu no outro carro ali e destruiu o carro. E ele saiu e eu estava passando e escutei ele falar: eu tenho filhos gêmeos e eles estavam com febre. E eu tive que sair, meu carro estava sem freio, por isso que eu bati no seu carro. Daí ela falou assim: o que acontece? Ele só foi danos materiais, mas amanhã ou depois ele vai bater no outro e vai acabar com a pessoa, ou a pessoa vai morrer. E daí, a culpa é tua. Você vai ser responsável até pela morte, porque você não fez nada. Esse tipo de pessoas que vão cometendo infrações, fazendo erros, e que chegam para você, você tem que dizer: pare, não é por aí. Você tem que ser responsável pelos seus atos. Porque o que eu fui? Eu fui morna, gente. Eu não... Não, querida, eu não quis me esforçar no bem.
Eu estava ocupada, eu tinha outras coisas para resolver. Entenderam o que eu estou falando de ser morno? De fazer alguma coisa que não basta viver sem fazer o mal. Nós temos que fazer o bem para os outros. Atitude, gente, tem que tomar atitude. Porque a gente tem que fazer o que pode. Tá? Então, porque na vida os maus sempre se sobressaem. Por quê? Porque eles são audaciosos e os bons são tímidos. Eu não entendi. Você estava fazendo a sua obrigação. Não estava atendendo um cliente? Sim. Aquele cliente, você tinha digamos, um dever perante aquele cliente. Não, mas depois, você não podia largar. Eu não podia largar. Tá, mas eu podia ter ligado, ter ido atrás, ele ter assumido o que ele fez. E eu não fui. E deixar a tua cliente aí esperando? Não, depois. Depois. Tá, depois. Tomar uma atitude. Tá? Então, então eu falei sobre Deus. Agora eu vou falar sobre o planeta. E depois nós vamos unir tudo. Então, Deus disse, como eu falei, nós somos filhos de Deus. Então, nós temos o sagrado dentro de nós. Mas nós encarnamos num planeta de provas e expiações. E nesse planeta, Jesus disse, vocês só tereis aflições. Olha que triste. Mas nós temos que reverter isso aí. Vocês só terão aflições. O que ele quis dizer com isso? Como nós nascemos num planeta de provas e expiações, nós vamos ter aflições e sofrimentos. Os sofrimentos, para ser mais fácil, vamos dividir em dois. Os sofrimentos e as aflições do próprio planeta e os sofrimentos e as aflições que nós programamos e nós sofremos e nós promovemos na nossa intimidade. Quais são as aflições do planeta? Todos nós temos que nascer. A dor do nascimento, a dor do parto, isso gera sofrimento. Mas todo mundo, a dor da morte, todo mundo vai morrer, desencarnar. Desde o dia que o bebê nasce, ele já vai ter um dia a menos na existência dele. Então, as aflições inerentes ao planeta. Grandes tsunamis, os fatores da natureza do planeta, das áreas. A gente tem que passar por isso, sim. E a gente sente medo. E medo gera aflição. Isso é inerente ao planeta. Todo mundo vai passar por isso. Apesar de que o nascimento, o parto, tudo está sendo minimizado, quer dizer, com as anestesias da vida. Então, olha que lindo. Deus criou um ser complexo e ainda deu para ele tudo de bom para ele construir, para ele inventar, para ele descobrir as coisas. Está muito amenizado, tá? Por exemplo, a extração de um siso, a dor de um siso, de uma PM. Hoje em dia já está muito menos, mas é inerente ao nosso corpo desse ser, desse planeta. Se nós queremos passar no vestibular, tem que batalhar, tem que sofrer, tem que estudar pelas nossas vidas. E isso gera ansiedade, gera aflição, gera sofrimento. E daí tem as nossas aflições do nosso íntimo, que nós provocamos. Essas são as piores, que é ser audacioso, ser orgulhoso, ser vigarista, ser ladrão, fazer o mal para o outro. Então daí vai gerar sofrimento, vai gerar muito sofrimento. E tem os sofrimentos que a gente carrega de outras encarnações. Apesar de que cada encarnação a gente sobrecarrega muito mais, em vez de diminuir, muitos aumentos.
E daí nós temos que sofrer pelas nossas próprias desventuras que nós criamos, por imprudência e por falta de conhecimento nas leis divinas. Então eu cometo erros, enganos e depois sofro. E daí passo expiações, porque eu vim para passar provas. O que é prova? Eu tenho que aprender a ser humilde, eu tenho que aprender a ser bom. Isso são as provas para a nossa evolução. Fora isso, nós temos as expiações. O que é expiações? Eu transgredi a lei de Deus. Então agora eu vou ter que fazer a minha parte nessas leis que eu transgredi. E no livro Céu e Inferno tem lá, eu tenho que me arrepender, expiar e reparar. Mas como nós somos todos filhos de Deus, e Deus ama a gente, errando ou não errando, todos nós aqui temos direito ao amor de Deus, como nós temos direito ao ar que nós respiramos por ter nascido no planeta Terra. Então nós temos o direito de ser amados. Nós temos o direito, eu não falei merecimento. Merecimento nós temos que trabalhar no bem para merecer. Eu estou falando direito. Por mais que a gente faça coisa errada, Deus jamais abandona a gente e a gente vai continuar na labuta. Mas eu tenho que, se eu fiz coisa errada, eu tenho que me arrepender. Se eu me arrepender, aí já começa, eu tenho que, a expiação, é o sofrimento pelo arrependimento. Mas depois eu tenho que reparar. E se eu reparar, como diz João Evangelista, é o amor. É o amor. Emmanuel dizia assim, o sofrimento e a dor só chega se o amor não chegar primeiro. Pedro dizia assim, o amor cobre milhões de pecados. Então eu não posso sentir culpa, eu tenho que sentir responsabilidade, é diferente. A culpa vai me levar a doença, vai me levar a frustrações, a responsabilidade vai me levar à reparação do que eu fiz errado. Então eu posso consertar. Se na outra vida eu fiz um monte de coisa errada, matei alguém, feri alguém, e nessa eu vou sofrer tudo isso, ou vão fazer isso comigo, que com uma intensidade que eu bato na parede e a parede me machuca de volta, eu posso anular isso. Eu posso fazer medicina, ir para o núcleo e salvar um monte de vidas. Quer dizer, eu anulei, eu zerei. Mas o que acontece? Em cada vida, a gente, em vez de anular tudo, a gente só aumenta. Porque a gente vem para provas, acaba fazendo as expiações e vem para a missão também. Por exemplo, na minha opinião, Chico Xavier, ele estava expiando, porque ele tinha a angina dele que não saía dele, a doença. Mas é expiação, porque ele agrediu as leis em outra vida. Mas era missão também? É missão também, gente. Ele ajudou milhares. Os livros dele sustentam hospitais. Vai ficar para sempre isso. Isso é maravilhoso. Então, agora nós vamos chegar aos propósitos de Deus na nossa vida. Até que está chegando. Mas eu já falei, veio para mim isso. A Denise lá atrás também. Mas alguma coisa eu já falei. O que é o maior propósito de Deus nas nossas vidas? É chegar à perfeição, gente. É chegar à perfeição. Esse é o maior propósito de Deus na nossa vida. Porque Ele tenta nos ajudar a maior parte do tempo. Então, e daí? Como que a gente vai aguentar os propósitos de Deus quando esses propósitos de Deus é tão diferente do que nós queremos para nós?
Então, quando acontece uma coisa não muito legal com a gente escuta. Foi Deus que quis que acontecesse isso. Será que a gente realmente crê nessa verdade? Foi Deus que quis? O dito popular é assim, foi vontade de Deus. Mas essa vontade de Deus quando a gente assim já teve arrancado do seio da nossa família alguém que a gente amava muito, gente, e foi tirado da nossa vida. Alguém que a gente ama, ou com nós mesmos, com uma doença grave, um câncer terminal, e você está ali do lado, chorando, e não pode ajudar, não pode fazer nada. Então, você se revolta. E às vezes você diz assim, Deus, como é que você pôde fazer isso comigo? Tanto pode que fez. Certo? Mas a culpa geralmente, parte é nossa, parte é da lei que todo mundo vai ter que desencarnar. E a morte para alguns é assim, como se a pessoa fizesse num casulo de borboleta. E esse casulo de borboleta é como a gente se enxerga no espelho. E com o tempo, esse casulo vai desgastando, não vai mais suportando o que tem dentro, que é uma linda borboleta. E essa borboleta uma hora explode e vai. Então, o ser humano é assim, quando o corpo já está tão debilitado, ele rompe essa barreira e vai. Então, feliz aquele que deixa os seus amores partirem serenos. Esse é um ser que desenvolveu o maior amor que poderia ter. Deixar o outro partir sereno. Porque o que acontece? Poucos são os que sofrem bem, que se chama o bem sofrer, que a gente sofre, chora, lamenta, tem o seu luto. E parou aí. O que a gente fica? Tem gente que sofre luto 1 ano, 10 anos, 20 anos, a vida inteira, já nasce de luto. Isso é contra as leis de Deus. Então nós não acreditamos num Deus bom, puro, capaz. Nós temos que entender que o tempo dessa pessoa acabou aqui. Acabou. E às vezes Deus premia essa pessoa, certo? Porque a gente vem com uma proposta que é feita na espiritualidade. Eu vou lá e vou fazer isso, vou acontecer isso, e talvez eu tenha que sofrer tudo isso. E às vezes Deus diminui esse tempo e leva a pessoa antes. E daí, os que ficam aqui são o que? Egoísta, e dizendo assim, que falta que eu sinto, por que ele foi, ele não está mais fazendo companhia para mim. O que é isso? Eu estou pensando, meu ego, e não nele. A gente tem que ver isso da questão, porque às vezes Deus abrevia esse tempo. Porque a pessoa vai antes ou por algum motivo desencarna. Mas ele foi tão bom, talvez até aquele estágio, que Deus antecipou para não causar sofrimento lá na frente. Ou às vezes eu estou fazendo algo e tinha que desencarnar, mas o que eu estou fazendo é tão bom para a humanidade que o que Deus faz? Ele prolonga a nossa vida. Então, gente, às vezes a gente não consegue entender os propósitos de Deus. É como se a gente fosse um monte de formiguinha aqui, indo para lá, e Deus está vendo lá de cima. Ele sabe o ponto da saída e o ponto da chegada, mas nós não. É como quando a gente é criança
e vai para a escola. E que daí fica bravo porque o pai e a mãe fazem estudar, faz escovar o dente, faz tomar o banho. Para que isso? Porque eles querem que as crianças tenham um futuro melhor. Mas a criança não entende isso. E é isso que nós não entendemos, que nós somos muito crianças. Ainda, muito ignorante, muito pequenininho, para entender todos os desígnios de Deus. E daí a gente faz assim, quando os apóstolos pediram para Jesus assim, para ensinar eles a orar, e daí Jesus ensinou a nossa querida oração do Pai Nosso, que nós oramos, agradecemos e pedimos através dele. Nós fazemos isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. E na oração diz o seguinte, todo mundo sabe de cor. Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade e não a nossa. E ninguém presta muita atenção no que diz. Seja feita a tua vontade e não a nossa. E às vezes nós brigamos. Porque a vontade de Deus não é a mesma vontade nossa. Então daí nós brigamos, daí nós dizemos que não acreditamos mais, que nós não vamos fazer mais oração. Por quê? Porque Deus não deu aquilo que eu queria, aquilo que eu pedi. Porque não estava na hora de eu receber aquilo. A gente tem que ver por esse lado. Não estava na hora de a gente receber aquilo. E alguns recebem, sim, por merecimento e pela fé extrema. Algumas coisas são concedidas, outras não. Mas nós não podemos perder a fé e a oração. Jamais. A passagem mais bonita que existe no Evangelho é a mulher que sofria de hemorragia, que naquele tempo era considerada impura e ninguém poderia tocar nela. E que ela foi até Jesus e não podendo nem falar com ele, ela tinha certeza que ia ser curada. E ela pensou, se eu tocar no manto de Jesus, eu vou ser curada. E ela foi e tocou no manto de Jesus. E imediatamente parou a hemorragia. E Jesus falou, quem me tocou? E os apóstolos falaram, mas Senhor, está todo mundo lhe tocando. Ele falou, não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Daí ela ficou com medo e disse, fui eu. Daí ele falou, tua fé te curou. Mas é a única passagem bíblica que Jesus não participa, que vão lá pedir e Jesus concede o pedido. Ela não. Ela se curou tocando no manto de Jesus, porque a fé dela era extrema e que ela não teve dúvidas. E que, depois de 10 anos, era merecimento dela. E tem coisas que ainda a gente não pode ter, ou coisas que são impossíveis. Mas a gente não pode perder a fé e a oração, porque a fé não é algo místico. A fé é energia pura, gente. É energia. Ela se curou. Exemplo, passado e presente. Eu gosto de contar essa história. Alguém aqui já escutou. A história de Amy. Amy era uma garota americana, uma menina pequena, que foi criada no Evangelho, ia ao templo toda semana, participava das reuniões e do grupo de evangelização. E ela sempre escutava dizer que Deus e Jesus concedem o que a gente quer. Se a gente for bom, a gente consegue o que quer. Então, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Então ela se ajoelhou de noite na cama e fez a seguinte oração. Ela nasceu numa família que todo mundo era loiro de olho azul. E ela nasceu moreninha de olho castanho. Ela se ajoelhou e disse assim, Deus,
Eu agradeço pela minha vida, agradeço pela minha família, agradeço pelo mar, e agradeço pela casa linda que eu moro, eu agradeço pelos meus irmãos e vou pedir agora. Eu quero amanhã, de manhã, por favor, Deus, eu acredito muito que você vai me conceder. Amanhã eu quero acordar loira de olho azul. E foi dormir. No outro dia de manhã, ela acordou e correu no espelho. E estava morena de olho castanho. Daí ela se ajoelhou e disse assim: Deus, você não concedeu o que eu pedi, mas eu continuo acreditando e gostando de você. Então, olha a diferença, que eu escuto muito lá dentro. Aí eu pedi, peço, não foi concedido, eu nem acredito mais, não tenho fé em minha oração, mas continua vindo aqui. Então lá no fundo tem. Mas tem um propósito. Tudo que acontece com a gente, se Deus não deixa a gente realizar, ou não concede a felicidade, o amor, esses impropérios das nossas vidas, dos nossos companheiros, é porque nós temos que passar por isso. Não está na hora ainda. Não está na hora da gente se livrar disso. Então, o que aconteceu? A gente não sabe o propósito de Deus lá na frente. A Amy cresceu. E foi trabalhar, fez ciências políticas, foi trabalhar como missionária na Índia. E lá na Índia, ela se chamava assim, a secretária de Deus, que no mercado da Índia vendiam crianças. Os pais não podiam sustentar, vendiam as crianças para tudo que assim que quisessem. Mas só vendiam para indiano. Estrangeiro não podia entrar no mercado. Então daí ela se vestia de indiana, punha aquelas coisinhas, ia lá e comprava quantas crianças ela quisesse. Ela tinha o dinheiro que ela quisesse dos Estados Unidos, ela comprava as crianças e dava a família, dava alimentação, escola, e eles iam para estudar nos Estados Unidos. Então, quando ela saiu do mercado, ela encontrou uma amiga que reconheceu ela e disse: Ele do céu, como você tem cara de indiana? Ela falou assim: esse Deus é maravilhoso mesmo, não é? Ele te fez você nascer morena para você poder fazer a função que você tanto ama. Daí ela foi para casa e chorou um monte, agradecendo a Deus por ela ser morena e fazer o que ela gosta. Então, gente, o propósito de Deus na nossa vida, às vezes a gente não compreende. E a gente sofre muito com as coisinhas do dia a dia. Alguém vai falar ríspido com a gente tirou nota baixa na faculdade, sabe? A gente queria ter um amor e não teve. A gente queria ter filho, quer engravidar e não consegue. Mas a culpa não é dele. A culpa não é dele, gente. A gente não sabe ainda por quê, por causa da nossa vil ignorância. Mas o que a gente tem que fazer com tudo isso? O que a gente tem que fazer com tudo isso? A gente tem que ter fé e orar. Porque a oração e a fé, ela transmuta a energia. E essa energia nos dá força. Então, se a gente não consegue o que a gente quer, a gente pelo menos vai ter força para conseguir ficar firme e resolver as nossas pendências. A gente ter o que? Atitude. A gente tem que levantar a cabeça e ir para frente e ser feliz, sem deixar nada. O que aconteceu, aconteceu. O que ficou para trás, ficou para trás. Vamos ser felizes aqui para frente. E para a gente ter assim, felicidade, como diz no livro dos Espíritos, a gente nunca vai ter felicidade total num planeta de provas e expiações. Não existe. A gente tem o quê? Momentos de felicidade. A gente só vai ter momentos de felicidade.
Então a gente tem que aproveitar esses momentos de felicidade, aproveitar o nosso corpo, aproveitar que nós falamos, que nós andamos, que nós vemos, que nós temos discernimento, porque tem muitos que não têm nada disso e são sofredores. E às vezes a gente insiste em tanto que quer alguma coisa que o universo acaba cedendo. E cedendo de uma maneira que não vai fazer a gente feliz. E a gente briga por causa disso. Uma das minhas melhores amigas tentou 15 anos ter um filho e não conseguia. E fazia inseminação e não conseguia. Tantas crianças aí para serem adotadas, até que ela conseguiu. O menino não anda, não fala, ela carrega nas costas. E ela disse para mim que ela é feliz porque foi ela que pediu. Então, talvez isso pudesse ser evitado. Mas, às vezes, pede tanto, que às vezes de uma maneira não muito viável acontece. A gente tem que pedir o que quer? Tem que orar? Tem. Deus sabe o que a gente precisa, Deus sabe o que a gente precisa. A gente não precisa nem pedir, Ele sabe. Então, por que a gente pede? A gente pede porque para a gente fazer força para conseguir aquilo, para o nosso subconsciente aceitar e a gente organizar o que a gente realmente quer. Por isso que quando a gente vai no psicólogo, no psiquiatra, no psicoterapeuta, eles dizem assim: faz uma lista, ou pega um caderninho e faz uma lista dos teus objetivos. Para quê? Para você se organizar e o teu subconsciente aceitar. Ele deu o quê? 70 bilhões de neurônios para a gente. Então a gente tem que organizar tudo isso para a gente organizar a nossa vida e atingir o nosso objetivo. E se isso não ferir as leis de Deus, nós vamos conseguir. Mas trabalhando, fazendo o bem, amando ao máximo, se doando. Bom, se eu quero ter uma boa profissão, se eu pedir a Deus, mas não me esforçar, estudando, batalhando, sofrendo, eu não vou conseguir. Então, aquela pessoa que fica inerte não consegue nada na vida. Eu tenho que tomar uma atitude e também ficar ou num relacionamento ou em outras coisas, só sofrendo, eu tenho que resolver. Ou eu continuo ou eu termino, mas eu tenho que ter o que? A atitude. Então, o que eu quero que vocês tenham aqui? Atitude. Não basta pedir. Deus nos dá força, dá tudo que nós precisamos. Ele dá o material, mas nós temos que construir o nosso futuro. E ir em frente, se esforçar ao máximo. E não invejar o próximo que conseguiu. Isso não leva a nada. A gente sempre admira a casa do outro, o carro do outro. Ah, meu objetivo é ter uma caminhonete maravilhosa. Tá? Mas você obtém, dali vez ela está velha. Ela está velha, gente. Então vamos pôr os nossos objetivos, né, em ser feliz, em amar, porque Deus, assim, muitos pedem riqueza, pedem amores, mas Deus nos deu a maior riqueza, que foi um corpo. Um corpo para nós navegarmos nesse planeta chamado Terra, que ainda é prova e expiação. E nós vamos ter que ter jogo de cintura com os nossos sofrimentos. Porque o objetivo dele é maravilhoso. Então nós vamos ter que continuar e batalhar. Para no futuro vindouro a Terra não ser mais esse planeta de provas e expiações, e nós podermos até nos livrarmos do básico, que é o nascimento, a desencarnação, as nossas dorezinhas do dia a dia. Mas veja, por os nossos sofrimentos, tem gente que sofre muito mais. Sabe? Não consegue ver. Vocês já imaginaram alguém sem enxergar esse sol maravilhoso? E tem gente que é feliz, assim mesmo. Então, vamos aproveitar.
aproveitar e agradecer, agradecer, agradecer. A oração e a fé, a oração nós podemos fazer em qualquer lugar, gente. Nós podemos fazer no ônibus, na rua, aqui, até no banheiro. Não importa, não importa. Agradecer por estar vivo todo dia, agradecer por poder ir no banheiro, agradecer por enxergar, agradecer, agradecer. E olhar o próximo com amor. E se puder ajudar, ajudar. Por mim eu carregava tudo vocês no colo, sabia? Mas não tem como. Não pode resolver as coisas dos outros. Nós somos o responsável pelos nossos atos. Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas nós somos os responsáveis pelos nossos atos. E somos herdeiros deles, e a eles ficamos acorrentados, e deles seremos vítimas ou benfeitores. Olha a responsabilidade, e ninguém vai tirar isso da gente, ninguém, só nós mesmos. Então aí que dá a responsabilidade, e o que a gente não pode resolver, a gente trouxe de outras vidas, então vamos tentar fazer o melhor que pode. Que nem o Chico dizia, ai, minha Angina querida do meu coração, eu estou ficando amiga dela para daí na próxima vir sem ela. Então, às vezes aquilo que queremos não é aquilo que precisamos. Então Deus mudou nosso roteiro. Tem outro propósito para a gente. Então vamos aceitar isso do fundo do coração. Porque não tem outro jeito. E o jeito de a gente conseguir ir aceitando é a instrução, gente. É a instrução, é o conhecimento, é tentar entender as leis de Deus. Que daí nós conseguimos ir em frente e talvez merecemos muito mais. Porque nós pedimos da maneira que nós queremos e recebemos da maneira que precisamos. Isso é a lei. E eu vou falar de novo. Nós pedimos da maneira que nós queremos, mas nós recebemos da maneira que precisamos. Mas sempre temos que pedir, abençoar, orar e fazer o melhor por nós e por todo mundo. Porque Deus está conosco. E Ele jamais desampara. Ele sabe cada lágrima que saiu do nosso olho. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Sabe os nossos pensamentos. Não importa que seja uma multidão. Deus e Jesus estão no comando. E Eles sabem tudo a respeito de nós. Então, o que nós temos que fazer? Não importa a circunstância, não importa. Deus sempre indica o melhor caminho. E desse caminho nós podemos extrair das coisas boas e das coisas ruins que acontecem com a gente o melhor que podemos. E daí nós temos que continuar vivendo com fé, perseverança, amor pelas nossas vidas. E abençoar e colorir a nossa vida, olhar o sol e agradecer porque ele nos aquece, olhar a chuva porque ele nos limpa a alma, purifica o nosso espírito, e renascer a cada instante, gostar da claridade porque nos mostra o caminho, da escuridão porque nós podemos ver as estrelas, e ir em frente sempre, sempre agradecendo. Porque nós temos que trabalhar o nosso grande caminho, a grande arte, que é uma arte, saber viver. Gente, era isso.